verdade, te adoramos em espírito e verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos em espírito e verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Boa noite, graça e paz, igreja. Todos estão bem? Passaram uma boa semana? Oh, glória a Deus.
Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus para glorificá-lo. Nós hoje estaremos meditando sobre a vida de Noé, sobre a fé de Noé. Eu vou até ler uma passagem aqui que se encontra em Hebreus, capítulo 11, verso 7, e diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, estejamos atentos à voz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito: grande é o Senhor. Se alegra no Senhor, grandes coisas Ele tem feito na tua vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito: grande é o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito: grande é o Senhor. Nesse momento de oração, nós vamos estar
preparando os nossos afazeres durante a semana também, orando 3 vezes ao dia. É o nosso projeto de oração Daniel. E aqui no nosso grupo do WhatsApp, nós temos alguns pedidos importantes. Vamos orar pela cura do nosso país, do mundo afetado pelo vírus do Covid-19, pelos cientistas que estão preparando uma vacina, pelos líderes da nossa cidade, estado, país, né? Pela comunidade de Alto Arraia, que tem sofrido muito com essa enfermidade, pelas pessoas que estão desempregadas, vamos orar também. E também uma oração especial pela invasão de gafanhotos. Os gafanhotos estão invadindo o sul do Brasil através da Argentina, ali naquela fronteira. Então, vamos estar orando. Na palavra do Senhor, o Senhor tem a solução para esse problema. Vocês querem ver? 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 12 a 14, diz assim: o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor, Senhor Deus, a nossa voz, a nossa oração, Senhor, nesse momento. Esse momento é um momento de aflição para muitas pessoas, é um momento também de libertação de muitas pessoas do pecado, da lama do pecado, das injustiças, da corrupção. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha atuar sobre a nossa terra, sobre o Brasil, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles necessitados, carentes, que estão realmente precisando de ajuda. Senhor, em nome de Jesus, cura a nossa terra, sara a nossa terra, salva o nosso Brasil, ó Pai. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um momento especial de entrega de vidas, de bens, de ofertas, do dízimo que é do Senhor. Vocês vão poder verificar na tela, no vídeo também, os dados da conta bancária. Então, vocês podem depositar nessa conta. Pode comunicar também à irmã Cíntia, que ela é a nossa tesoureira, viu? Nossa igreja tem compromissos. Nós precisamos honrar com esses compromissos e ter responsabilidade, tá bom? Então, está aí. E olha, Deus ama quem dá com alegria. Outra coisa que nós precisamos lembrar também é que missões estaduais precisam das nossas ofertas, precisa da nossa colaboração, das nossas orações. Eu tenho aqui uma carta, uma nota de agradecimento nesse momento missionário às igrejas batistas do estado de Roraima, né? E diz assim: amados irmãos do corpo de Cristo, denominados batistas neste estado, venho por meio desta nota agradecer as orações, o empenho missionário de cada igreja e congregação, demonstrado através de sua fidelidade na entrega voluntária e amorosa de suas ofertas e plano cooperativo. Pois entendemos que a obra missionária em nosso estado, no Brasil e no mundo, é uma obra iniciada por Deus e terminada por Ele. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esta grandiosa obra jamais poderá ser mensurada nesta vida, pois no dia glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo será manifesta a obra de cada um. Gratidão é a palavra de ordem por cada missionário assistido, por cada vida alcançada. Gratidão a cada cooperador de Deus que investe em seu reino através de seus pequenos recursos, que, colocados nas mãos de Jesus, alimentam multidões. Em Amajari,
Atendemos várias famílias carentes de pão físico e espiritual. Durante a quarentena, temos visitado e orado com nossos irmãos, assistido com cestas básicas aos necessitados, fazendo pequenas reuniões sem muita aglomeração, no intuito de encorajar e edificar o povo de Deus, a fim de que eles possam se multiplicar. Muito obrigada, irmãos batistas de Roraima. E a Igreja Batista da Liberdade, na pessoa do pastor Adailson Nobre e Convenção Batista de Roraima, pelo precioso apoio. Atenciosamente, pastor Edmar Carneiro de Araújo e a esposa Edileia Souza Araújo. Nós estamos em plena campanha de Missões Estaduais 2020, a Grande Seara. E lá em Lucas, capítulo 10, versículo 2 diz: antes de o enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Então, vamos colher aquelas pessoas que já estão entregando as suas vidas a Jesus, porque o campo já está branco para a ceifa. Amém, irmãos? Graça e paz a todos, amados irmãos desta estimada igreja. Estamos iniciando novamente mais uma campanha de missões estaduais. Tenho certeza que estamos vivendo um tempo um pouco difícil, mas também tempo de oportunidades. O tema da nossa campanha deste ano, a grande colheita. O texto base para a nossa campanha deste ano é Lucas, capítulo 10, versículo 2, que diz assim: antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Nós temos aqui um planejamento de uma ação para 2020 e 2021. Nesse tempo está um pouco complicado falar muito sobre isso, mas uma das ações é realmente a abertura inicial do trabalho de Bonfim. Por quê? Dia 1º de março deste ano, nós já contratamos um missionário, a família missionária pronta para ir para o campo, mas com essa pandemia, hoje é que nós já estamos visualizando uma abertura oficial desse trabalho, porque já o prefeito de Bonfim, no seu decreto, já abriu com algumas restrições a possibilidade de novamente as igrejas evangélicas abrirem as suas portas. Então, acredito que dentro de 2 semanas, o nosso casal de missionários já estará indo fixar residência em Bonfim. Então, essa é uma ação que depende de investimento. Esse investimento agora é de recurso para a sustentação desse ministério. Temos também colocado na nossa agenda para esse período revitalização da estrutura física de algumas igrejas e congregações. Por exemplo, este ano nós já revitalizamos a igreja, mas a congregação lá em São Luís, construindo uma casa pastoral para que a igreja ou a convenção não tenha que pagar o aluguel para o obreiro. Então isso já é real hoje, não depende mais de um projeto. Revitalizamos também em Vila Moderna a questão dos banheiros que não tinham, então também nós precisamos cuidar dos terrenos. Temos terrenos no interiores que não tem muro, então aquilo está ocioso e nós precisamos, neste ano 2020, no mínimo uma dessas congregações que não tem esse muro, construirmos um muro para dar uma identidade mais definida à nossa congregação no interior. Nós temos 7 obreiros, ou seja, 7 famílias sendo sustentadas pela convenção, que na verdade não é a convenção, são as igrejas que sustentam esses missionários. Nós somos aquele elo de relacionamento com esses obreiros para que nada falte para a sua família. Hoje nós temos obreiros, vou iniciar do sul do estado vindo para cá. Nós temos obreiro em Martins Pereira, no sul do estado, nós temos em Vila Moderna, em São Luís, São João da Baliza, Amajari, Pacaraima e Bonfim. Olhando o nosso quadro, que depois você também estará isso em mídia para poder passar à igreja, o quadro do mapa da cidade de Boa Vista.
quanto espaço nós temos para iniciarmos trabalhos aqui na nossa capital. Então isso está no nosso coração, de motivar os nossos pastores para que motivem as suas igrejas também a iniciar um trabalho missionário dentro da própria capital. Mas o que eu posso dizer aos meus amados irmãos? Missões se faz com um coração voltado para a obra missionária, um coração que acredita no Evangelho, um coração que tem paixão pelas aquelas vidas que estão morrendo sem Jesus, sem esperança e sem salvação. Então, é um tempo difícil, mas como disse no início, um tempo de oportunidades. Nós fazíamos algumas campanhas vendendo um almoço, feijoada, din-din, mas este ano talvez seja um pouco mais complicado em relação a isso. Espero em Deus que possamos fazer também. Mas eu gostaria de pedir, principalmente aos nossos promotores, porque os nossos promotores de missões são aquelas pessoas que trabalham junto com o pastor e junto com a igreja. Então, este ano, faça missões de dentro do coração. O que é isso? É olhando para Deus, perguntando para Jesus o que Ele tem com você para missões. E Ele vai mostrar e vai responder para você como fazer missões. Que seja vendendo din-din, que seja retirando uma oferta, que seja multiplicando o seu dízimo. Deus trabalhará no seu coração para que a sua igreja, dentro dessa campanha, se torne algo fantástico diante de Deus, da comunidade e dessa obra que é não apenas da convenção, mas é da igreja, ou das igrejas espalhadas em todo o nosso estado. Eu quero encerrar então aqui as minhas palavras, e elas são de gratidão a Deus, tá? Pela vida dos irmãos, e dizer aos nossos irmãos que Deus abençoe grandemente cada um de nós, em nome de Jesus. Há um rio que nos purifica, que sacia a nossa sede, e esse rio é Jesus, que Ele habite em sua vida. Se você não o conhece, que você possa ter essa oportunidade de aceitá-lo. Existe um rio, o Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos que têm nos assistido pelo YouTube. Agora chegou a hora da mensagem e nós vamos estar falando sobre um novo começo, baseado em Gênesis capítulo 9, versos de 1 a 18. Então abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versos de 1 a 18. E assim diz a sua palavra. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que neste momento não fale eu, mas o teu Santo Espírito fale a todo o povo que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Que haja salvação de vidas, que haja transformação
para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando Deus criou o homem, não o fez pensando em destruí-lo. Deus fez o homem para que este glorificasse o seu nome para sempre e povoasse o universo. Mas o pecado distorceu esse alvo. O homem se tornou malvado, impregnado de pecado. De administrador da criação se tornou o seu maior explorador. E coisas acontecem no mundo, como um terremoto, um furacão, uma enchente, muitas vezes por causa da própria exploração que o homem faz neste mundo. E seus semelhantes mais fracos se tornam concorrentes que precisam ser sujeitados. A violência cresceu, a imoralidade se estabeleceu e o ódio invadiu os corações. Deus então vê que o homem se movia pela carnalidade e resolve destruí-lo por meio de um dilúvio. Contudo, na sua misericórdia, Deus concede à raça humana, por meio de Noé e sua família, a chance de começar de novo e nos levar a uma reflexão quanto às possibilidades que Deus nos concede de trabalhar por um novo começo. Isso devido ao fato que, em nossa caminhada, muitas vezes nossos objetivos familiares, profissionais, sentimentais e sociais parecem ter perdido seu alvo e finalidade que inicialmente tínhamos planejado. Somos levados, então, a um novo começo. Às vezes esse começo é provocado por uma tragédia na família, uma tragédia social, como o Covid-19 que estamos vivendo em nosso mundo, ou uma tragédia natural. Ou por um novo emprego ou desemprego, uma separação, um casamento, ou ainda um final de ano onde dizemos, a partir de hoje, tudo vai ser diferente. Mas analisando o texto em que lemos, Noé era descendente de Enoque, seu bisavô, que andou com Deus e foi arrebatado aos 365 anos de idade. Seu avô era Matusalém, um homem que viveu 969 anos. Seu pai era Lameque e Noé teve 3 filhos destacados pela Bíblia, Sem, Cam e Jafé. Mas Enoque era bisavô de Noé em seu tempo. Também foi profeta que anunciou as verdades de Deus para o seu povo, como diz o livro de Judas nos versículos 14 e 16. 800 anos antes do dilúvio, Enoque já anunciava o juízo de Deus por causa das obras ímpias que os homens praticavam e as palavras insolentes que homens ímpios, pecadores, proferiam contra Deus. E a vida, conforme o tempo foi passando, continuava piorando ao ponto de quase não se achar ninguém sobre a face da terra que buscasse a Deus, a não ser a família da descendência de Sete, como diz Gênesis capítulo 4, verso 26. Depois de passados quase 700 anos após a ascensão de Enoque e de seus constantes alertas para a humanidade, a vida nos dias de Noé se direcionou para um comportamento de afronta a Deus. Não diferente dos dias de hoje, creio que hoje ainda é pior do que naqueles dias, pois nos dias atuais o pecado é passado e repassado em áudio e vídeo. A violência, a imoralidade e a carnalidade se espalharam. Porém, em meio a um mundo tão perdido, Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, Deus se agrada de Noé. Deus então anuncia um dilúvio para destruir toda a carne debaixo do céu, e ainda diz que o ser humano não viveria mais tanto tempo, que a partir do dilúvio o homem chegaria a viver no máximo 120 anos. Deus então ordena a Noé a construção de uma arca de madeira de betume, e a construção leva 100 anos, já que ele começa a construir no ano 500 de sua vida e termina no ano 600 da vida de Noé. A arca é para abrigar os animais, aves e sua família durante o período do juízo de Deus sobre a face da terra. Noé certamente anunciou que o mundo como eles conheciam iria acabar e diz para eles se prepararem para o pior. Mas eles não quiseram ouvir, afinal nunca havia chovido sobre a terra, porque então haveria um dilúvio. Certamente diziam que Enoque vivia dizendo isso para os seus pais e nada aconteceu. Por que então aconteceria agora? Escarneciam de Noé e andavam segundo as suas paixões ímpias. Fico imaginando Noé e seus filhos sendo injuriados e gozados por ano por construir uma arca no meio do nada e longe do mar. Mas, independentemente das gozações, dos gracejos e das injúrias, Noé obedeceu a Deus e construiu a arca conforme Deus havia mandado. E após 100 anos de construção, vem o dilúvio e pega a todos de surpresa e toda a vida que existia na terra perece. O dilúvio veio e não adiantou acreditar quando a morte era iminente, não deu tempo de arrependimentos. As águas vieram como um estrondo furioso e destruidor e tudo que estava sobre a face da terra morreu.
Após as águas baixarem, Noé sai da arca com a possibilidade de um novo começo. E observando a vida de Noé, no capítulo 9, entendemos que o novo começo é fruto do amor de Deus. A possibilidade de um novo começo para a raça humana veio patrocinada pelo amor de Deus. Porque um homem obedeceu, estamos aqui hoje. Não porque Deus necessite do homem para ser mais Deus ou menos Deus. Deus é o que é e ponto final. Continua sendo Deus com ou sem o homem. Contudo, vemos o amor de Deus expressado em sua grande misericórdia. Apesar do homem ser constantemente desobediente a Deus, Deus sempre dá mais uma chance a este homem rebelde. Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor de Deus se revelou na história de Noé e na sua família, dando a eles a possibilidade de um recomeço. Foi o amor gracioso de Deus que permitiu esse novo início. O mundo, nos dias de Noé, trazia desgosto a Deus. Apesar de destacar que Noé era justo, reto, temente a Deus, ele era homem e pecador como todos nós. Sem o amor de Deus, não haveria um novo começo. Foi assim também com o apóstolo Pedro, que disse a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Porém, ao ser preso, Pedro nega Jesus por 3 vezes, o galo canta e ele se retira chorando amargamente por lembrar das palavras de Jesus que havia previsto a sua traição. Após a ressurreição, o Senhor convoca os discípulos, em especial a Pedro. João narra esse encontro e a conversa de Jesus com Pedro. Por 3 vezes, Pedro é indagado quanto ao seu amor, já que ele o havia negado 3 vezes. E ele disse: Pedro, tu me amas? E após o reconhecimento de Pedro, Jesus lhe concede um novo começo ministerial e de vida. Isso só é possível pelo amor de Deus. Assim como Deus amou graciosamente a Noé, ele concedeu pela arca a possibilidade de um novo começo. Deus em Cristo nos oferece hoje a possibilidade de uma nova vida a partir de um novo nascimento. Cristo é o único que pode conceder uma nova vida e lhe dar paz e segurança no mundo onde a segurança e a paz já não existem. Jesus Cristo é a única solução para se encontrar a felicidade e a segurança que tanto procuramos no mundo de hoje. Mas olhando novamente para a vida de Noé, no capítulo 9, entendemos que um novo começo traz sérios desafios. E esse novo começo trouxe para Noé sérios desafios que não eram pequenos ou superficiais. O desafio de ser o pai de uma humanidade agraciada e transformada em seu viver. Desafio de ser exemplo e padrão de vida para uma descendência que viveria para Deus e não a partir de uma carnalidade inicial. Desafio de educar os seus filhos para uma nova concepção de vida, sem violência, sem imoralidade, sem trazer desgosto para o coração de Deus. Esses desafios de abandonar a antiga vida, os antigos padrões, são também nossos na atualidade. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando vivemos para Cristo, não podemos mais viver segundo os padrões deste mundo. Agora vivemos para agradar a Deus, seguir os seus mandamentos e fazer a sua vontade. A responsabilidade de um futuro melhor estava nas mãos de Noé. A responsabilidade de um futuro melhor nos dias de hoje está nas mãos da igreja. Como padrão ético, moral, social e espiritual diferente, mostrando ao mundo que Cristo tem o poder de transformar, de mudar a sua vida para melhor. São enormes os nossos desafios em um mundo corrompido, apodrecido e cheio de violência. Eu pergunto a você nesta noite, quais são os desafios que Deus tem posto diante de você, amado irmão? Como você tem reagido a eles e como as pessoas à sua volta reagem ao seu posicionamento? Você tem dado o verdadeiro testemunho de que Cristo mudou realmente o seu viver? Mas olhando para a vida de Noé, no capítulo 9, entendemos que um novo começo é uma luta diária contra o velho pecado. Noé, quando sai da arca, não tinha mais a influência de uma humanidade pervertida. Não existiam outras pessoas ao seu redor para levá-lo para o mal. Não existia mais um incentivo social à baderna e à desordem.
Talvez Noé, por viver no meio de um povo tão corrompido, entendia que precisava se comportar de forma diferente para dar testemunho de Deus para as pessoas à sua volta. Agora Noé está livre da influência dos homens maus, mas o pecado do interior do homem não foi destruído ainda. O tempo passou e Noé voltou àquilo que era próprio dos homens pecadores, voltou a pecar. No final de Gênesis 9, encontramos Noé bêbado de porre e começou a falar alto, passando dos limites, passou a se despir e se colocou nu em sua tenda, e Cam, seu filho, viu a nudez do pai, passou a caçoar do seu comportamento. Noé, irado, o amaldiçoou, e todo aquele reboliço anterior ao dilúvio recomeça, um pecado levando a outro pecado, um abismo levando a outro abismo. Noé se embriaga e se deixou seduzir pela carnalidade. Gálatas capítulo 5, verso 21 diz: as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Veja bem, não estou dizendo aqui que Noé foi para o inferno, de forma nenhuma, pois como homem de Deus que era, certamente se arrependeu do que fez, pois o que leva o homem ao inferno, na realidade, é permanecer no pecado sem arrependimento. Paulo afirma em Romanos 8,8 que quem vive na carne não pode agradar a Deus. A luta contra o pecado é diária, e Paulo, ainda escrevendo em Romanos capítulo 7, verso 20 e 21, afirma: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É uma luta diária que precisamos sempre estar vigilantes para não cair em tentação. Deus concedia um novo começo a Noé, porém esse novo começo exigia uma luta constante, diária, contra o pecado. Pecado que trouxe a separação de Deus em Gênesis 3, que provocou o primeiro assassinato em Gênesis 4, uma baderna social e destruição em Gênesis 6 e agora uma confusão familiar em Gênesis 9. Como tem sido a sua luta contra o pecado, amado irmão? Quais são as armas que você tem usado para não voltar à antiga vida sem Cristo? Mas, finalmente, olhando para a vida de Noé no capítulo 9, entendemos que um novo começo deve ser vivido com sólidas orientações. Ao sair da arca, Noé recebeu de Deus várias orientações de caráter social e espiritual para norteá-lo na sua trajetória na terra. Noé tinha recebido do Senhor as orientações da construção da arca, quanto ao tamanho, largura, tipo de material, como ele iria tornar a arca impermeável e animais que entrariam. Deus já tinha passado para Noé as informações quanto ao dilúvio, o tempo de duração e o porquê ele estava fazendo isso. Do jeito que Deus orientou, aconteceu e eles puderam contemplar um novo dia. E passaram pelo temporal, enfrentaram a tempestade e não foram destruídos por ela, porque Noé obedeceu a estas orientações. Deus novamente volta a falar com Noé no capítulo 9, e suas orientações não eram mais quanto ao dilúvio, mas quanto aos relacionamentos, quanto à vida em seu exercício e uma sólida promessa, em que jamais destruiria a terra novamente com água, e para isso colocou um arco-íris como aliança de que a promessa seria cumprida. E toda vez que a chuva cai sobre a terra, em qualquer parte do mundo, ao final das chuvas, o arco-íris sempre surge como uma lembrança da sua promessa, feita há mais de 4.300 anos atrás. Mas com a promessa feita por Deus, veio alguns deveres para serem cumpridos. E se eles não seguissem essas orientações, não obedecessem ao que Deus estava dizendo, não iriam ter sucesso na continuidade de suas vidas. Jesus, ensinando aos discípulos no Sermão da Montanha, afirma em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. No Salmo 121, verso 1, também destaca isso, afirmando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Para se estabelecer na terra, para se viver em paz, para que a humanidade se torne mais amorosa e menos violenta, somente obedecendo os ensinamentos de Deus. Suas orientações são sólidas e seguras. Não construa a sua casa sobre a areia, ou seja, não construa a sua vida segundo os padrões deste mundo. Não edifique a sua vida sem Deus, senão ela será destruída aos poucos e você nem vai perceber. Deixe Deus conduzir a sua vida.
pois do contrário, sua casa, que é a sua vida, vai cair, vai se inundar pelo dilúvio dos conceitos do mundo e a sua ruína será grande. Não deixe isso acontecer. Amém? Para concluir, que a partir de hoje você possa seguir as orientações de Deus. Não se conforme com este mundo. Temos hoje a possibilidade de um novo começo. Isso porque estamos vivendo como nos dias de Noé, anunciando o fim dos tempos, pois a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Como nos dias de Noé, as pessoas fazem gozações sobre o fim dos tempos, dizendo que no tempo dos nossos pais já se falava sobre o fim do mundo. Diziam que no ano 2000 o fim chegaria. Também falaram que em 2012 o mundo seria completamente aniquilado. Até filmes fizeram e ainda fazem sobre o fim do mundo, e o fim não vem. Onde está este fim do mundo que os crentes tanto falam? E as pessoas vão vivendo suas vidas tranquilamente, sem preocupação de que um dia tudo vai terminar. As pessoas pensam que tudo isso não passa de uma história contada pelos crentes. Cuidado com estes pensamentos, pois as pessoas no tempo de Noé também diziam isso e pagaram um preço alto. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, 29 e 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos nos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E Jesus continua falando em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso não é brincadeira. Assim como Enoque e Noé anunciaram um fim em sua época, o fim acabou chegando. Mas o fim só chegou para quem não creu na palavra anunciada, pois Noé creu e a sua família foi salva do terrível dilúvio. E hoje estamos anunciando a volta de Jesus Cristo e Ele voltará, Ele vai interromper a história do mundo. Quem crer em Jesus será salvo, pois a arca hoje que nos salva deste terrível fim é Jesus Cristo. Quem não o aceitar como Salvador e Senhor e passar a viver para Deus em sua vida, irá para o inferno, como aconteceu com toda a humanidade na época de Noé. Só 8 pessoas se salvaram porque creram que o dilúvio viria. E você que está ouvindo esta mensagem, Deus pode lhe dar um novo começo de vida em Jesus Cristo. Cristo pode alterar o rumo da sua história, como alterou o rumo da história de Noé. Cristo pode lhe dar um novo começo, uma nova vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Somente assim você estará preparado para a volta de Jesus e terá vida eterna. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2 diz: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Assim como Noé teve um novo começo numa terra transformada pelas ações do dilúvio, você também, se aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, viverá num novo céu e numa nova terra e terá um novo começo, como também Noé teve. Deixe a sua incredulidade de lado. Aceite o anúncio desta noite como certo e verdadeiro. Jesus Cristo voltará e quando vier, você estará preparado para a sua volta? Você quer aceitar a Jesus Cristo e passar a viver para Ele a partir de hoje? Talvez você pergunte, pastor, como é que eu posso fazer isso? Através de uma oração. Você pode entregar a sua vida a Jesus. E eu quero te ajudar a fazer isso. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e ore comigo, repita comigo esta oração. E assim você estará entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Ore comigo. Querido Deus, eu ouvi a tua mensagem nesta noite. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos.
Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas. E neste momento, eu creio que o Senhor veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse também ter vida eterna. Por isso, eu te aceito como meu Salvador e meu Senhor. A partir de hoje, entra na minha vida para que eu possa viver uma vida alegre e feliz ao teu lado, com paz, com uma paz que somente o Senhor pode me dar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez esta oração, eu pediria que você ligasse para mim, o meu telefone vai passar na tela. Ligue para mim, nós vamos orar juntos. Eu e minha esposa também poderemos ir na sua casa para assim orarmos juntos com a sua família e assim você ter também um relacionamento com a igreja. Queremos que você venha visitar a nossa igreja. Depois dessa pandemia, logicamente, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais e você pode estar conosco em comunhão e vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós, como igreja, queremos ensinar você nos primeiros passos da vida cristã. E com certeza você será grandemente abençoado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estamos no final do nosso culto e agora nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos, pelos louvores, porque apesar de toda essa pandemia, essa separação social que nós estamos vivendo em nosso tempo, esses cultos aos domingos, esses cultos online aos domingos, nos aproximam um pouco mais da adoração a Deus, onde podemos adorar ao Senhor juntos. Então vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Louvado seja o Teu nome. Ó Pai, obrigado por esta comunhão tão gostosa e maravilhosa que tivemos na Tua presença. Ó Pai, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com toda a igreja, Igreja Batista da Graça, e com todo o povo de Deus de toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia de bênçãos na presença do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
o temor não me ingesse a um lugar. Quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Fez tudo o que eu preciso, Jesus. Fez tudo o que eu preciso, Jesus. Fez tudo o que eu preciso, de ti preciso. De ti preciso. Então, irmãos, esse culto foi uma bênção, não foi? Glória a Deus. Aprendemos muito com Noé hoje. E você tem se preparado para a volta de Jesus? Olha, prepare-se. Jesus está voltando. E que você tenha uma boa semana, uma semana abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus.